Aquela mala era minha. Essa foi a primeira coisa que notei quando entrei pela porta da frente naquela terça-feira à noite. Meu cordão de couro preto, aquele que levo nas viagens de trabalho, estava aí na frente do guarda-chuva, como se não pertencesse ali. Como se eu não pertencesse ali. E sinceramente, olhando para trás agora, talvez fosse esse o objetivo. Meu nome é Rodrigo. Tenho 42 anos. Sou engenheiro arquiteto. Desenho edifícios para ganhar a vida, calculo paredes de carga, tolerâncias de estresse, profundidade de fundação. Entendo num nível molecular mesmo o que segura as coisas em pé e o que faz elas desabarem. Mas não consegui enxergar o desabamento acontecendo na minha própria casa. Não até que foi muito tarde. Não até eu estar ali no meu próprio hall de entrada, olhando para minha própria mala, enquanto a mulher com quem passei 12 anos construindo uma vida estava sentada no sofá com uma taça de vinho me dizendo para sair de casa. Deixa eu voltar um pouco, porque isso não começa numa terça-feira à noite. Começa anos antes, daquele jeito silencioso que a traição sempre acontece, tão quietinha que a gente não escuta o som da rachadura até a parede toda desabar. Conheci a Fernanda quando eu tinha 27 anos. A gente namorou por 3 anos. Casou numa cerimônia que a família dela organizou e meu salário pagou. Esse foi o primeiro padrão, mas eu não via na época. Sem filhos, foi o que ela chamava de decisão mútua. A gente focava nas carreiras e construía algo junto. Eu acreditava em cada palavra. Amor faz a gente ficar burro. Amor faz a gente entregar o projeto inteiro da sua vida para alguém e confiar que ela não vai rasgar. A gente morava numa casa que eu mesmo desenhei. Cada detalhe, os balcões de granito, a iluminação inteligente, o piso aquecido, tudo eu supervisionei. Aquela casa era meu currículo, meu portfólio, meu orgulho em forma física. A Fernanda trabalhava numa corretora de seguros, mas o salário dela era o que ela chamava de gasto pessoal. Eu pagava a hipoteca, os 2 IPVA, IPTU, água, luz, manutenção da piscina, sistema de segurança, tudo mesmo. Eu era o motor, ela era a passageira. E pra mim tava tudo bem, porque eu achava que a gente estava indo na mesma direção. Minha rotina era de engenheiro mesmo. Acordava às 5h30, café para 2, bilhete na bancada. Saía pra obra às 10 da manhã, passava 12, 13 horas lá. Voltava, jantava, dormia, repetia. Eu era o cara que se apresentava, que provinha, que nunca levantava a voz, nunca chegava em casa bêbado, nunca dava razão pra ninguém duvidar de mim. Eu usava isso como uma armadura. Pois é, a armadura só funciona se você tá virado pro lado certo. Se você já foi a pessoa que faz tudo certo e mesmo assim leva uma facada nas costas, sabe exatamente o que eu tô pra contar. Marca aí porque a segunda parte dessa história é a que ninguém vê chegando. As rachaduras começaram pequenas. A Fernanda saiu de 3 dias de academia por semana para 6. Comprava lingerie que eu nunca via ela usando. O celular dela estava sempre de cabeça para baixo na mesa. Pegava ligações de trabalho, à noite. 9h30 de um sábado, enquanto meu bife esfriava. Parou de me perguntar sobre meus projetos. Nossas conversas viraram rotina, sabe? Limpeza a seco, reunião de condomínio, agendamento do encanador. A gente não tava brigando. É isso que ninguém entende. A gente não tava brigando. E aquele silêncio era a coisa mais perigosa da sala. Eu dobraria a aposta em ser um bom marido. Planejava fugas de fim de semana que ela cancelava na última hora. Comprava joia que ela agradecer com um beijo na bochecha, tipo carimbo em envelope. Eu confundia a obediência dela com contentamento. No trabalho, eu estava fechando o maior negócio da minha carreira, um complexo de escritórios comerciais. Eu lembro de pensar, quando isso fechar, levo a Fernanda para a Itália, a gente se reconecta. Eu estava usando o sucesso profissional para tampar fracasso pessoal. Super clássico. E funciona, tá? Até o momento que não funciona mais. Aquela terça-feira à noite, cheguei na garagem às 7h15, ainda com poeira de concreto nas botas. A luz da sala estava acesa, mas o ar estava errado. Aquele ar que parece que tem gente demais no espaço, mas você não vê ninguém ainda? Era assim. Fernanda estava no sofá, taça de vinho na mão, olhando para a parede. Não se levantou. Não olhou para mim quando fechei a porta. Você vai viajar? Perguntei, fazendo sinal para a mala. Minha voz saiu calma, quase clínica. Esse é meu mecanismo de defesa. Quanto mais caos ao meu redor, mais frio eu fico.
Ela tomou um gole devagar antes de falar. A voz dela era ensaiada, sem graça. Não, Rodrigo. Você é quem tá saindo. Não quero você nessa casa. Não hoje. Nunca mais. Pendurei o casaco. Respirei fundo. Aquela casa era minha. Eu tinha pagado cada tijoló, cada conta de imposto, cada reforma. Anos atrás, num gesto de confiança que agora parecia a coisa mais burra que eu já tinha feito, eu tinha colocado ela como coproprietária. Um cálculo errado que ia virar uma armadilha. Caminhei para o meio da sala. Aí que notei. 2 copos de vinho na mesa de centro. Um vazio. Um na mão dela. Alguém mais tinha estado aqui poucos minutos atrás. Tô dizendo que isso acabou, ela disse, finalmente me olhando nos olhos. O olhar dela era gelado. Sem culpa. Só gelo. Tô cansada de você, Rodrigo. Cansada de sua vida perfeita, seus projetos, seus horários. Quero algo diferente. E quero aqui dentro dessa casa. Meus advogados já têm tudo pronto. Se você tentar voltar amanhã, as fechaduras estarão trocadas. Aí é quando um cara saiu do corredor. Do meu corredor. Aquele que leva pro quarto. Mais jovem que eu, deve ter uns 30. Usando uma das minhas camisetas de academia. Braços cruzados, tentando parecer durão. Ele não disse nada, mas a presença dele falava tudo. Humilhação com o corpo. Um estranho no meu espaço privado, usando minha roupa, dentro de uma casa que eu construí. Senti calor subir no peito. Mas eu não sou um cara que explode. Se perdesse o controle, se tocasse naquele cara, se gritasse, ela teria a desculpa perfeita para um mandado de restrição. Ela estava esperando eu reagir com violência. Ela precisava daquilo para validar tudo. Eu não dei a ela a satisfação. Entendi, falei. Meu tom era tão neutro que os dois ficaram confusos. O cara até descruzou os braços, pego de surpresa pela falta de drama. Que é? Reagiu ela, despeito puro. Você nem vai lutar pelo que é seu? Por isso eu encontrei alguém que tem sangue nas veias. Amanhã um mensageiro traz os papéis do divórcio. Não me chama. Se você chegar a 100 metros daqui, ligo pra polícia. Peguei as chaves do carro e a mala. Tava leve, só algumas roupas. Só o suficiente para sair do campo de visão dela. Fernanda, falei, parando no batente. Você tomou uma decisão baseada em emoção e adrenalina. Eu tomo as minhas baseado em estrutura. Aproveita a casa hoje. Olha bem. Porque a fundação em que você acha que tá em pé é muito mais fraca do que você imagina. Fechei a porta atrás de mim sem bater. Caminhei pro meu carro na noite fria. Pela janela da sala, vi ela abraçar aquele cara e fechar as cortinas. Eles me expulsaram da minha própria vida, roubaram minha casa, minha estabilidade, minha dignidade, tudo em menos de 10 minutos. Entrei num motel da beira da rodovia. Sentei na beira de uma cama estranha com a mala ao pé. Podia ter quebrado tudo. Podia ter ligado pro Marcos, meu colega, ficado bebendo na choperia. Mas aí eu abri o laptop. Fernanda achava que estava ficando com a joia da coroa, uma casa de luxo, uma conta poupança conjunta, uma posição social confortável. O que ela não sabia é que eu nunca deixo nada ao acaso. Ela me disse, não volte aqui, com a arrogância de alguém que acha que é dono do tabuleiro inteiro. Mas ela só estava vendo as peças que eu deixei ver. Naquela noite não dormi. Revisei cada documento digital, cada contrato de serviço, cada registro de propriedade e cada extrato bancário que ela tinha esquecido. Meu plano não ia ser emocional. Ia ser legal, financeiro e absolutamente implacável. Aqui tá a coisa que a Fernanda não sabia. 3 anos antes, quando eu refinanciei a propriedade para lançar meu escritório de consultoria, eu e meu advogado estruturamos a casa dentro de uma empresa de responsabilidade limitada. Eu era o único administrador e sócio majoritário, 95%. Fernanda tinha 5% simbólico. Além disso, a casa servia como escritório registrado da empresa. Ao me trancar para fora, ela não estava só expulsando o marido dela. Ela estava obstruindo as operações de uma entidade legal e violando os termos de um acordo que ela tinha assinado sem ler aquele dia bafiento de reunião de negócios, quando ela estava ocupada demais enchendo o copo de novo para prestar atenção nas letrinhas miúdas. Mas meu plano não era só legal. Era logístico. Quarta-feira de manhã, cancelei todo o serviço no meu nome. Internet, streaming de vídeo, manutenção da piscina e, mais importante,
O sistema de segurança automática. A casa era totalmente integrada. Fechaduras, termostato, iluminação, tudo funcionava por um app no meu telefone. Fernanda nunca aprendeu como nada daquilo funcionava. Com um clique só, desativei os códigos de acesso de hóspede e reconfigurei o sistema para que movimento depois das 10 da noite disparasse alertas silenciosos no meu telefone e para a empresa de segurança. Nenhuma sirene dentro de casa. Eu queria que eles se sentissem seguros enquanto eu observava da sombra digital. Aí veio o ataque financeiro. O cartão de crédito suplementar da Fernanda ligado na minha conta, reportei como perdido, cancelado. A conta corrente conjunta? Zerada para o limite legal. O dinheiro era meu. Bônus de desempenho que ela achava que era poupança compartilhada. Um arquiteto não se apressa para ver resultado. Ele sabe que concreto leva tempo para endurecer. Quinta-feira. Recebi a primeira mensagem dela. Por que o Wi-Fi não está funcionando? Chama para a empresa agora. Tenho coisas para fazer. Não respondi. Deixei no read. O silêncio é uma forma incrivelmente eficaz de pressão psicológica. Ela esperava eu ligar rogando, exigindo saber sobre o cara do corredor. Lutar. Quando recebeu nada, a frustração ia construir. Aquela tarde, a empresa de segurança me ligou. Alguém tinha tentado mudar os códigos da porta da frente do painel e falhou 3 vezes. O sistema travou todo o acesso eletrônico. Agora, a única forma de entrar ou sair era com uma chave física, e eu tinha as 2 únicas cópias. Fernanda tinha perdido a dela meses atrás, e nunca se incomodou em pedir um duplicado. Chamei meu advogado. Mandei a notificação formal. Não um pedido de divórcio padrão. Uma ordem de desocupação imediata para o terceiro não autorizado, mas uma auditoria de ativos corporativos. A presença dele no escritório registrado da minha empresa constituía uma violação de segurança. 24 horas para sair ou enfrentar acusações criminais. Naquela noite, 10 chamadas perdidas da Fernanda se acumularam enquanto eu tomava um bife tranquilo. Depois vinham as mensagens. Arrogância virando confusão, virando histeria. Rodrigo, não consigo pagar nada. Seu cartão não funciona. A casa tá escura. Me responde. Sorri. Não havia queda de energia. Eu tinha programado a casa automática para cortar energia às 8 da noite. Uma simulação de economia que só eu podia reverter. Sem mim, aquela casa era só uma caixa fria e escura. Sexta-feira de manhã, dia 3. A temperatura caiu de verdade. Meu advogado chegou na porta de frente com 2 oficiais de justiça. Eu estava observando pelas câmeras de segurança do meu escritório. Fernanda desceu para a varanda, despenteada, envolvida numa manta porque aquecimento não tinha funcionado a noite toda. Aquele cara parecia pequeno, assustado, se escondendo atrás dela. A realidade bateu. Sem acesso ao meu dinheiro, sem controle sobre a casa, sem poder sobre minha vontade. Ela achava que eu era fraco. Ela estava errada. O namorado dela não durou 10 minutos depois que os papéis foram entregues. Pegou a mochila e saiu correndo tipo um táxi sem nenhum adeus. Paixão evapora rápido quando as contas do banco secam. Ao meio-dia, a propriedade estava garantida em custódia legal. Fernanda não tinha para onde ir. Os pais dela moravam a 2 estados de distância. Os amigos dela eram realmente meus contatos profissionais. Fecharam a porta no momento em que a história chegou aos ouvidos de todo mundo. Às 3, meu telefone tocou. Dessa vez atendi. Rodrigo. A voz dela estava destroçada. Por favor. Não consigo entrar na casa. Meu cartão não funciona. Não tenho para onde ir. 5 segundos de silêncio. Você me disse para não voltar para casa, Fernanda. Eu levei no pé da letra. Uma casa não é um conceito romântico. É uma responsabilidade financeira. Uma que você não consegue manter. Me desculpa. Aquele cara não significava nada. Por favor, só por uma noite. Tô implorando. Aquele tetra é o resultado do meu trabalho, minha disciplina e minha lealdade. 3 coisas que você jogou no lixo. Desliguei. 2 horas depois, dirigi para o imóvel para supervisionar a instalação de novas fechaduras e sensor biométrico. Ela estava nos degraus da varanda. Pequena. Derrotada. Cercada de sacos de plástico cheios de tudo que ela tinha conseguido pegar. Ela saiu correndo me abraçar. Rodrigo, por favor. Tô com frio. Tô com fome. A gente pode consertar isso. Parei a 2 metros de distância.
Não tem nada para consertar. Um arquiteto não salva um edifício demolido de dentro para fora. Ele limpa o terreno e constrói de novo. É minha casa também, ela gritou. Legalmente, é escritório registrado da minha empresa. Você recebeu uma ordem de desocupação. Pise lá dentro e os sensores alertam o carro da polícia que está na esquina. 3 dias atrás, ela me chutou para fora sem nada. Agora estava implorando por um cantinho do sofá dentro da casa que eu construí. Para onde eu vou? Lágrimas escorrendo na cara. Para qualquer lugar que suas decisões levarem você. Eu não sou mais seu provedor, sua rede de segurança, sua sombra. Quando um cara como eu sai, ele leva o prédio inteiro com ele. Entrei para pegar meu correio. Escuro e frio. Colônia barata e vinho ranço. Nenhuma nostalgia. Só satisfação que ordem tinha sido restaurada. Fechei a porta com um novo código e saí sem olhar para trás. No espelho do carro, ela estava em pé sozinha embaixo daquela luz de rua tremulante. Meu teto só cobre quem respeita a fundação. 6 meses passaram. O divórcio foi cirúrgico. Fernanda tentou lutar pela propriedade. Mas registros corporativos e a própria negligência dela deixaram ela com um acordo mínimo que mal cobriu as dívidas que ela acumulou depois. Aquele cara desapareceu completamente. Parasitas só procuram abrigos confortáveis e acabados. Ela mora num apartamento alugado pequeno agora, trabalhando num serviço administrativo que mal cobre as despesas. Às vezes eu recebo e-mails longos, cheios de arrependimento. Eu não leio. Seleciono, deleto. O arquivo da minha vida não tem espaço para dados corrompidos. Vendi aquela casa, não porque as memórias dói, mas porque era um desenho que não cabia mais na minha realidade. Construí algo melhor, mais privado, mais resiliente. Minha carreira decolou agora que não estava mantendo uma fachada que só servia para esconder traição. Minha mente está clara. Minhas mãos estão firmes. Minhas noites são quietas. Eu escolhi a vingança da indiferença e da precisão legal. Não existe castigo maior para quem achou que era dono de você do que provar que você consegue apagar ela da sua existência com a mesma facilidade que apaga uma linha desenhada errada de um projeto. Uma casa não é definida pelas paredes. É definida pela integridade das pessoas dentro dela. Se você deixa alguém quebrar as regras da sua estrutura, o desabamento é culpa sua. Confiança é um material caro. Eu recuso desperdiçar em terreno instável outra vez. Se essa história bateu perto de home, marca aí, porque histórias como essa eu compartilho toda semana. E se você passou por algo parecido, deixa sua história nos comentários. Leio cada uma. Curte se você acredita que silêncio fala mais alto que grito. E me diz aí, de onde você está assistindo? Quero saber.